quais palavras temos usado para construir os nossos dias? Nós precisamos, amados, todos os dias lembrar do poder que cada palavra carrega. Eu sei que não é 100% das vezes que eu e você iremos acertar naquilo que falamos, mas quando nós desenvolvemos uma consciência espiritual do poder que há nas palavras que usamos, então fica mais fácil o Espírito Santo estar sempre conseguindo um espaço, porque nós vamos estar sensíveis para que possamos lembrar da importância daquilo que vamos falar durante o nosso dia. As palavras, queridos, elas carregam sentenças. Amém? Elas podem ser usadas para construir, mas elas também podem trazer um aspecto destrutivo. E é por isso que o Espírito Santo, ele traz sempre ao nosso coração a importância de falar biblicamente, de falar palavras de vida, palavras que gerem fé na nossa caminhada. Hoje o Espírito Santo nos convida a uma profunda meditação sobre o uso das nossas palavras em relação aos resultados que temos tido na nossa vida. Talvez eu e você hoje não estamos desfrutando de alguns resultados que temos esperado no Senhor. E será que isso não está um pouco relacionado também à forma que nós estamos falando diante das circunstâncias? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Aqui Cláudia Rodrigues em mais um devocional do Refrigério, nesse sábado, dia 5 de maio de 2022. E, queridos, o tema hoje do nosso devocional é Escolhendo as Palavras que Geram Vida. E nós vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, lá no livro de Salmos, capítulo 19. Nós vamos ler hoje o versículo 14. E antes da nossa leitura, eu gostaria de te pedir, você que tem sido edificado, que tem sido abençoado através dos conteúdos do devocional, deixa o seu like. Quando você faz isso, você coopera para que essa oração, essa palavra chegue ao coração de outra pessoa hoje. Amém? Salmos 19, 14 diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Amados, aqui é um trecho de uma oração muito preciosa que o salmista faz ao Senhor. E eu e você podemos fazer esse tipo de oração todos os dias, justamente porque nós não somos perfeitos e não carregamos uma capacidade de acertar 100% das vezes naquilo que falamos, nas nossas palavras. Mas nós temos uma pessoa que é perfeita habitando dentro de nós. Nós temos um ajudador que é o Espírito Santo. Nós temos o Senhor, queridos, que nos guia a toda a verdade. E acima disso nos faz e nos ensina como falar corretamente. É Ele que nos faz falar corretamente. E quando a nossa dependência no Senhor também está nessa área da nossa fala, do uso das palavras ao longo do nosso dia, então nós vamos colher resultados poderosos no Senhor. Então esse versículo de hoje, ele nos mostra um modelo excelente de uma oração que precisamos fazer todos os dias, aonde nós iremos desenvolver, através da comunhão com o Senhor e com a palavra, uma habilidade espiritual, queridos, de gerenciar bem as nossas palavras, falando sempre aquilo que irá edificar, falando palavras que irão produzir vida dos nossos dias. E diante dessa meditação de hoje, o Espírito Santo faz outra pergunta ao nosso coração. Será que eu e você estamos disponíveis a nos render a essa sensibilidade para entrar num momento mesmo de vigilância das nossas palavras? Nós precisamos, queridos, escolher isso. Sabe, eu sei que, como o Espírito Santo já falou, não é algo que a gente consiga 100% das vezes. Mas quando nós nos rendemos à ação do Senhor e confiamos que é Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos ensinar, nós conseguimos sim usar essas palavras corretamente. Palavras que tragam vida, amém?
principalmente quando eu e você precisamos viver uma intervenção, um milagre do Senhor, uma fase nova na nossa caminhada, precisamos usar as nossas palavras para produzir o milagre, para produzir vida. Não é que tenhamos o poder de fazer a parte impossível do Senhor, mas no momento que abrimos a nossa boca, queridos, e alinhamos as nossas palavras àquilo que Deus diz, nós estamos abrindo a oportunidade, o ambiente do milagre, nós estamos dando legalidade para que os sonhos de Deus, para que aquilo que o Senhor projetou ao nosso respeito se manifeste. Amém? Se a gente for para a palavra de Deus e a gente pensar um pouco sobre o povo de Israel quando estava fazendo a travessia no deserto, a Bíblia diz, queridos, que era para ser uma viagem curta, mas eles demoraram 40 anos fazendo aquela travessia. E quando nós observamos, eles ficaram tanto tempo ali, porque eles esqueciam muito rapidamente daquilo que Deus fazia diante dos olhos deles. E eles começavam a murmurar, começavam a reclamar. E nós sabemos o final da história. A Bíblia diz que porque eles ficaram tão incrédulos, porque eles murmuravam tanto, eles não entraram na terra prometida. E sabe, queridos, isso traz uma lição para a nossa caminhada. Deus, Ele deseja que eu e você venhamos a viver tudo aquilo que Ele já projetou para nós e já nos entregou através de Cristo Jesus. Mas no momento que as nossas palavras estão alinhadas à vontade de Deus, nós estamos demonstrando ao nosso Pai que cremos naquilo que Ele diz ao nosso respeito. Mas se a gente reclama, se a gente entra num tempo de murmuração, de olhar para o impossível e não ver possibilidade, sabe, não olhar no aspecto da fé, então nós não estamos passando uma mensagem para o céu de que cremos. É por isso que é importante vigiar as nossas palavras. Amém, queridos? Para que não brote no nosso coração a incredulidade, a dúvida, a inconstância. A própria palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que o homem que duvida, ele é como a onda do mar, inconstante. Amém? Então Deus, Ele não quer que estejamos aqui nessa terra inconstantes na nossa fé. E tudo começa também, queridos, a partir daquilo que falamos. As nossas palavras carregam, sim, poder. Amém? O inimigo, queridos, das nossas almas, ele tem uma expectativa de que a gente use de forma errada as nossas palavras, para que não tenhamos um falar profético inspirado por Deus. Mas hoje é um dia onde o Senhor nos trouxe aqui em oração para nos lembrar que as nossas palavras e o nosso posicionamento nele é um posicionamento que crê naquilo que Ele já determinou ao nosso respeito. As palavras que são carregadas de fé, palavras positivas, elas levam o agir de Deus. E as palavras certas, queridos, elas sempre vão contribuir para nos preparar para um futuro glorioso em Deus. Então que hoje nós deixemos de lado o falar que não vai construir algo de Deus na nossa caminhada. Amém? E que o nosso foco, queridos, seja apenas de usar as palavras que vêm do Senhor, palavras que possam trazer graça, sabedoria, edificação, porque são essas palavras que vão nos ajudar nessa jornada. Amém? E nós vamos orar hoje com essa palavra gloriosa do Espírito ao nosso coração. E se porventura você esteja passando, enfrentando alguma situação aonde você sinta no teu coração aí que o Espírito está falando com você e você não tem usado as palavras conforme o Senhor coloca no teu coração, conforme a palavra, não é momento para você ficar triste e em condenação. Mas Deus nos chama a mim e a você para esse recomeço, para esse posicionamento de vigiar aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração, para que possamos traduzir isso através das nossas palavras. Amém? Então vamos orar, fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças. Exaltamos a sua bondade, a tua fidelidade e reconhecemos, Jesus, a sua palavra como verdade absoluta sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pelo dom da vida, pela palavra que nos alimentou hoje e que nos trouxe uma meditação sobre como usar as nossas palavras para construir a nossa vida.
E Pai, assim como o salmista orou, nós também oramos nesse dia, para que o nosso falar ele seja agradável a Ti. Espírito Santo nos ensina a ser um instrumento todos os dias de bênção dos céus através das nossas palavras. Pai, que possamos, através das nossas palavras, produzir paz, renovo, refrigério. Que as nossas palavras, Senhor, elas declarem as Tuas promessas. Que não venhamos a falar com incredulidade, dúvida ou rancor, mas que as nossas palavras, Pai, elas produzam vida, edificação e graça a todo tempo. Nós cremos, Pai, que essa capacidade vem do Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti, Jesus, nada podemos fazer. Sem a Tua presença, a presença do Espírito Santo, nós não conseguimos frutificar nessa área. Mas cremos, Pai, que existe uma ação sobrenatural do Senhor para nos ajudar a falar de forma correta, uma fala que expresse fé e confiança no Senhor. Eu oro, Pai, por essa pessoa que chegou aqui no devocional de hoje, para que ela seja revestida da Tua graça, da Tua capacidade, para que cada palavra que saia da boca dessa pessoa, Senhor, sejam palavras de edificação, que ela possa experimentar da frutificação, da verdade dessa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. É por isso que oramos hoje, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é a única pessoa que nos ensina tudo, inclusive o que falar. E com essa convicção no nosso coração, nós vamos fazer a nossa confissão, nós vamos usar as nossas palavras para expressar o Senhor que cremos naquilo que Ele trouxe ao nosso coração hoje. Amém? Escreve assim comigo nos comentários. As minhas palavras são palavras de vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos fazer essa confissão de fé, queridos, mesmo que essa não seja a nossa realidade hoje. Mas precisamos falar pela fé, porque as nossas palavras vão produzir. Amém? Que você tenha um sábado abençoado, repleto da graça, do favor de Deus. Se você foi edificado através desse devocional, gostaria de te pedir novamente, não esquece de deixar o seu like. E se você sentiu o desejo no teu coração, compartilhe com a pessoa que o Senhor te guiar. Amém? Fica na paz e até o próximo momento aqui no canal.